Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de finalmente receber aqui no podcast ele que participou do meu documentário de TCC lá em 2021. É quadrinista, criador do grupo de heróis Dragões do Futuro e também fundador da editora Quimera. Converso hoje com o grande Vanderlei Sadraque. Tudo bem contigo, meu velho? Boa noite, Alfredo. Tudo? Mais uma vez, é um prazer, né? Voltar a nos falar, né? E agradeço aí pelo convite para poder estar fazendo esse podcast aí e falar um pouquinho aí da minha carreira, falar um pouquinho dos Dragões do Futuro, falar um pouquinho da Quimera e falar sobre quadrinhos nacionais. Certeza, é um grande prazer ter você aqui. Já vamos completar aí. Na verdade, já completamos 2 anos do lançamento daquele documentário. E de lá pra cá, eu imagino que muita coisa nova aconteceu e vamos compartilhar essas experiências aí. Verdade. Muita coisa aconteceu mesmo. Mas antes de iniciarmos, temos uma pequena tradição nesse podcast que a galera que nos escuta é um bando de nerd aí sedento por conhecimento. E eles querem aumentar o seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias da cultura pop de maneira geral? Seja livros, filmes, quadrinhos, qualquer coisa que você queira indicar para o pessoal que nos escuta. Rapaz, a gente, eu vou até te dizer, né, fora aquilo que eu costumo consumir, né, eu costumo ler de tudo um pouco, né, e recentemente eu li Xamã, do Eberton Ferreira, né, nacional. Boa. Consegui dar uma lida também no material que a gente está divulgando já há um tempinho aqui pela editora, que é o material do Penitente, né, do Lorde Lobo, né, que é uma grande Lorde Lobo. Isso, aquele material de terror, aquele encadernado, história boa pra caramba. E internacional, né, publicado aqui no Brasil, eu acabei de adquirir, né, a coleção completa. Já tinha lido algumas coisas, né, mas assim, muito exemplares avulsos, que eu não conseguia acompanhar tudo. Foi de Miracleman, né, do Alan Moore, que eu consegui adquirir toda a coleção de uma vez só. Encontrei num sebo e adquiri o pacote completo. Estou lendo aos poucos. E na área de livro, né, eu acabei de ler, tem mais ou menos, acho que umas 2 semanas, né, o retrato de Dorian Gray, que não tem nada a ver com o quadrinho, né? Eu já tinha visto o filme e decidi ler o livro, né? O Retrato de Dorian Gray é um material muito, muito bacana. E pra gente também que lida aqui com livros, né? Muita gente acha que a Quimera a gente só trabalha com quadrinhos, né? Mas se engana, porque a gente, na verdade, a gente começou com livros e hoje a gente tem aqui para mais de 40 títulos infantis, juvenil, livro de romance, material didático, livro infantil, né? Então a gente também trabalha com livro. E falando, como você falou, né? Vamos falar um pouquinho de tudo. Já falei de livro, falei de quadrinho. E recentemente o último filme que eu vi, acho que no cinema, se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo recordar. Acho que foi Besouro Azul. E tô querendo assistir Aquaman agora, mas ainda não consegui. Talvez nesse final de semana eu consiga. O cinema, pelo menos aqui na minha região, que é São Paulo, né, tá caro pra caramba. Não sei como é que tá aí no Rio. Costuma assim, que eu sou da época que, não sei você, né, mas antes do cinema ir pro shopping, né, o cinema, ele era o cinema de rua, né? Então eu sou dessa época. E hoje, realmente, cinema no shopping é muito caro, né? Você tem ali
para assistir o filme já é caro e junto com os outros combos que eles colocam lá de pipoca, mais isso, mais aquilo, fica realmente bem puxado mesmo. Mas eu não abro mão, assim, eu corto tudo, menos o cinema. Ah, sim. Eu sou apaixonado por cinema, cara. Ficção, eu sou um amante de ficção científica, né? Então, qualquer coisa que tenha muita aventura, muita ficção, eu não curto muito cinema realista eu gosto de coisas, vamos dizer assim, bem fantasiosa mesmo. É o mundo que eu vivo. Não, e faz bem, né? E tipo, aqui é onde eu moro, basicamente não tem mais cinema de rua, né? É cinema em shopping. É, Basicamente, acho que foi extinto, né? Eu acho que o cinema de rua, acho que você encontra em alguns lugares, mas é aquele cinema cultural, né? Mas sim. onde você de repente ali tem uns filmes que passa fora do circuito, aquela coisa toda, mas é muito raro, né? Ou cinema de putaria, que tem uns aqui na cidade aqui que por sinal, cara, eu lembro que uma vez, quando eu tava fazendo uma outra faculdade, os moleques queriam pagar meia no cinema desses aí, cara. É foda. Mas enfim, fugiu aqui um pouco do assunto, mas você falou aí do retrato do Dorian Gray, Aham. ele tá na minha lista pra eu ler aqui também, porque eu tô lendo uma coleção de terror que eu peguei, Aham. né? Que é composta pelo Drácula, que é o que eu tô lendo, o Drácula do Bram Stoker, Sim, e o Frankenstein. sim, Aí tem o retrato do Dorian Gray, do Dorian Gray e o Fantasma da Ópera. sim, são grandes clássicos do terror, né? O, e tem outros que enveredam aí pela ficção também, que, por exemplo, O Homem Invisível, né, que também é outro grande clássico, meu nome, O Médico e o Monstro. Então, assim, tem. Eu sou fã. O Médico e o Monstro eu li quando era guri, né? Que era leitura obrigatória na escola, né? Então eu li enquanto guri. Mas tem muita coisa dos clássicos que, pô, vale muito a pena dar uma lida. Agora eu quero traçar uma pequena linha do tempo aqui, né? Para saber, primeiro, como foi que surgiu a sua paixão pelo quadrinho. Rapaz, hoje você vai me pegar até inspirado, né? Eu vou fazer alguns comentários aqui que para muitos que não À conhecem, vontade. né? Conhece o Vanderlei empresário, conhece o Vanderlei é, autor, né? Dos Dragões do Futuro, Uhum. mas essa semana eu tive uma leve sensação através do olfato que me fez recordar a minha infância. Acho que tem uns 3 dias mais ou menos. Estava andando com a minha esposa e esses dias choveu aqui no Rio, né? E eu senti um cheiro de papel molhado. E aquilo me. Assim, a memória da gente, ela é muito assim. A- Todas as memórias da gente, elas são acessadas quando a gente tem esse tipo de coisa, né? É o olfato, o paladar, né? O som também, uma música muito antiga ou alguma coisa, Uhum. então faz você ir lá nos arquivos, né? Dentro da sua mente. Sim. E essa pergunta que você me fez tem a ver com isso que eu estou falando. Eu senti aquele cheiro de papel molhado e aquilo me remeteu a memórias, né? Minha, né? E eu tenho duas memórias. Eu não lembro agora a ordem, né? Mas eu tenho duas memórias muito boas com relação aos quadrinhos. Uma delas é uma muito feliz e a outra nem tão feliz assim. E tem a ver mesmo com isso. Quadrinho, eu lembro, uma delas deve ser a mais antiga. Eu venho de uma família muito pobre, né? E a gente morava numa casa e nessa casa tinha, quando chovia, molhava muito, né? E as pessoas, era uma avenida de casas, né? E as pessoas geralmente perdiam muita coisa, documento, perdia as coisas dentro de casa, né? Quando Sim. molhava. E eu lembro, assim, de estar passando perto de um terreno meio, acho, um terreno baldio, onde o pessoal jogava as coisas fora, né? Sofá, lixo em si, né?
E a gente Sim. costumava criança, eu devia ter aí uns, sei lá, 12 anos, né? Moleque brincando, aquela coisa toda, e a gente, pô, de vez em quando ia pra esse terreno lá, ficar revirando lá o lixo, brincando e tudo mais. Uhum. Cara, e eu tenho essa recordação de ter encontrado uma sacola cheia de revistas em quadrinhos, preto e branco, algumas preto e branco, algumas eu não lembro assim claramente, né? Eu lembro que tinha uma do Speed Racer, eu lembro que tinha uma de Faroeste e algumas preto e branco, mas todas molhadas, então a pessoa jogou fora, porque não tinha como manter aquilo. E aquilo para mim foi o primeiro, eu não sei se foi o primeiro contato meu com os quadrinhos, né? E aquilo me deixou alucinado. Eu peguei aquele material, botei no sol para secar e depois fui tentando soltar as páginas e consegui ter, né? Os meus primeiros quadrinhos foi achado no lixo. Isso é uma coisa Que da hora. é, medonha, né? Para estar se falando assim, mas são recordações que eu tenho, né? E o contato lá mais à frente, né? Onde já estava maiorzinho, estava aí com uns 15, 16 anos. Eu lembro que a editora Ebal, né, eu não sei como, as escolas, como é que faziam isso, né? Mas no Dia das Crianças, eu estudava numa escola estadual, né, escola pública, e no Dia das Crianças eles costumavam distribuir livros e quadrinhos. E eu lembro de ter recebido Super Amigos, Tarzan, deixa eu ver qual foi a outra. Super Amigos, foram 3 revistas. Super Amigos, Tarzan e, se eu não me engano, acho que foi Omak, o Homem Exército, que era da DC Comics também, né? Era tudo publicado pela Ebal, eram as revistas fininhas, e eu lembro dessas revistas. E isso eu estava com 15 anos, então depois daí, cara, eu não consegui mais parar de ler quadrinhos. Sempre quando eu podia, eu comprava, trocava, e na nossa idade a gente não tinha muito essa coisa de Uhum. como é hoje, né? Você vai numa banca, chega lá, né, compra, escolhe e tudo mais. A gente era de uma família muito pobre, como eu falei, né? Mas a gente tinha, assim, tinha aquela coisa de sempre conseguir em sebo, ou conseguir revistas usadas, ou às vezes ganhava, né? E às vezes tinha aquela coisa assim, você lia e trocava com os amigos, né? E então, essa é a recordação de que eu tenho de quando meu primeiro contato com os quadrinhos. Foi nessa época aí. Aí depois, assim, aí li de tudo, né? Disney, Turma da Mônica, essas aventuras tipo Tex. O que parava, Uhum. o que parava na minha mão, eu lia, entendeu? Chegou a ter contato com os mangá na época? Rapaz, na época, eu não tive contato com o mangá. Eu fui ter contato com o mangá, eu já estava já com quase 20 anos. Eu tinha contato com os animes, foi muito cedo, por conta da TV Manchete, né, que passava muita coisa, então os Uhum. animes é que me chamavam uma atenção. O mangá, eu só fui ter contato com o mangá já na fase adulta, já com 20 e poucos anos. Entendendo? Mas os animes, assim, eu conhecia todos, desde Cavaleiro do Zodíaco, o próprio Speed Racer, teve um tal de, acho que Detonator Orgon, que era um anime também mais ficção, né? Mas era uma coisa mais violenta também, né? Aí depois tive acesso a Akira, que aí já é na fase adulta, né? Mas não eram os mangás que saía, por exemplo, um dos primeiros mangás que eu tive acesso e li aqui no Brasil, traduzidos, se eu não me engano, foi Akira, e depois, se eu não me engano, Cry Freeman, né? Hum. Eu não lembro o nome do autor, teve Cry Freeman, e depois Maia, Menina Sensitiva, que saiu pela Abril, mas tudo assim, mangá, que ainda não era os mangás que o pessoal conhece hoje, né? Eram os mangás mais alternativos, era uma coisa mais comercial, né? Sim. O primeiro mangá que eu tive acesso foi o do Dragon Ball clássico. Aí, tá vendo? Mas Foi. isso foi no ano de quê? Você lembra aí, mais ou menos? Eu acho que foi ali por volta de 2000, cara. Não, é. Eu sou velho, rapaz, eu tô com 53 anos. A gente tem aí uma. Velho não, o espírito tá sempre jovem, né? Mas a gente tem uma pequena diferença aí de idade, né? Eu tô com
Agora no final do mês aqui eu faço 35. Ah, você tá novinho, porque nos meus 35 eu ainda tava, como é que eu vou dizer, elaborando ainda a parte da minha vida que eu não sabia para onde estava indo ainda. Eu tô mais ou menos por aí, sabe? Assim, quer dizer, eu sei o que eu quero fazer, mas tá foda. Tá foda. 2023 foi foda, cara. Vamos ver se 2024 melhora um pouquinho as coisas aí. Não, se Deus quiser. Eu até coloquei, né? Eu postei essa semana nas redes sociais, né? A mensagem que eu achei muito bacana. E eu postei em todas as redes sociais, né? Isso, assim, como sendo até um alerta para as pessoas e para mim, um slogan, né? Esse vai ser o melhor ano da minha vida. E eu postei nas redes sociais, esse é o melhor ano das nossas vidas. Então, assim, é aquela coisa de você, vamos dizer assim, dizer para o universo, né, que 2024 vai fazer a diferença. Porque realmente 2023 não foi um dos melhores, né? Mas graças a Deus aqui, a editora Quimera, a gente fez grandes lançamentos, a gente fez uma exposição, tá tendo uma exposição muito bacana aqui no Rio, legal, até o pessoal que estiver ouvindo aí, né, o podcast, ela vai até fevereiro, se eu não me engano, até o finalzinho de fevereiro, uma exposição aqui no Rio, sobre uma exposição no Espaço dos Correios, do gibi aos quadrinhos, os super-heróis brasileiros. Cara, a exposição fantástica, e a editora Quimera é a patrocinadora, né, e a gente tem lá quase todos os heróis brasileiros, todos aqueles, né, dentro. É claro, né, a gente dividiu, né, essa exposição para atender todas as regiões do país, né? Então a gente tem a região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então tem artistas e personagens das 5 regiões. E fora isso, a gente também conseguiu, né, atender ali e ter personagens que tenha representatividade, que tenha inclusão, que tenha toda essa questão de se preocupar, né, tem personagens PCAD, entendeu? Então, assim, muito bacana a exposição. Então, quem quiser conhecer aí e tiver interesse, né, em conhecer essa exposição, for do Rio, ou até for de perto, estiver passando pelo Rio, Espaço dos Correios, tá atrás do Centro Cultural Banco do Brasil, no Espaço dos Correios, tá? 2 gibis aos quadrinhos, dos super-heróis brasileiros. Fica aí a dica para quem for do Rio, né? E só para avisar a galera que é uma história engraçada, porque por muito tempo o Vanderlei pensou que eu era do Rio de Janeiro. Sim, sim. Né? Ele me convidava para os eventos, falava, aqui não sei aonde, aqui pertinho, pô. Cara, eu sou de São Paulo. Aí teve um dia que eu falei, cara, não sei se você percebeu, mas eu sou de São Paulo. Porque o que acontece? A gente se conheceu durante a pandemia, quando tava todo mundo... cara. Aí tem esse lance, né? Todo mundo ficou muito próximo, porque as pessoas só se falavam pelas redes sociais, né? Pela internet. Então, assim, você acha que era live o tempo inteiro, todo mundo fazendo live, e você acaba achando que todo mundo tá pertinho, né? Tem muita gente que eu não tenho nem noção de onde e às vezes eu tô falando que uma pessoa 2, 3 vezes por mês, né? Por exemplo, o Lorde Lobo é um que eu falo com ele pelo menos assim 2 ou 3 vezes. Um abraço aí pro Lorde Lobo, do canal Grandes Heróis BR, um dos grandes apoiadores dos super-heróis brasileiros, tá? Você já entrevistou ele já? Ele já veio aqui 2 vezes, cara. E ele também participou do meu especial do 100º episódio. E essa logo do Spidercast foi ele que fez. Eu vi aqui que foi ele que criou, cara. Legal isso. Ele é um cara que, manda muito bem com isso. Entendeu? Grande abraço aí pro nosso amigo Lorde Lobo, Grandes Heróis BR. Um abração, Lobo. Se você estiver escutando isso aqui, vamos marcar uma terceira conversa aqui, hein? Aí, ó. Aí tem muito o que conversar. Mas é isso, cara.
Você comentou aí sobre que hoje você é um grande expoente aí para divulgação do super-herói nacional. A editora Quimera trabalha muito com isso. É, e você comentou como foi a sua história com os quadrinhos, como foi que você começou a ter contato com os primeiros quadrinhos, que você lia de tudo na época. Você lembra como começou o seu contato com super-heróis, assim, de maneira geral? Depois a gente chega no nacional, mas tipo, quais foram ali os primeiros super-heróis que você conheceu e que chamou a sua atenção? Rapaz, assim, eu li muita coisa, como eu falei pra você, né? Uhum. De super-herói. Mas os primeiros que me chamaram a atenção mesmo e marcaram, né, a minha vida foi assim, antes de todo mundo conhecer, né, os X-Men, né, que depois Uhum. daquele desenho, depois dos filmes, todo mundo conheceu, eu conheci eu tive acesso a uma revista chamado Hulk Apresenta. Aí tinha lá X-Men, e a gente chamava de Uhum. X-Men, né? Sim. E era uma revista da RGE. Era uma fase muito boa, onde era desenhada pelo John Barney, e ali os X-Men, se eu não me engano, eles estavam. Acho que era a saga da Terra Selvagem, onde os X-Men iam parar na Terra Selvagem. Então, assim, cara, era uma coisa cinematográfica. E aquilo fugia um pouquinho de tudo que eu estava lendo, né? Na minha infância, eu li muito Uhum. Super Amigos, Tarzan, gostava de Flash Gordon, assim, uma série de outras coisas, né? Lia muita Turma da Mônica, lia as revistinhas dos Trapalhões. Então, assim, tinha muita coisa. E nacional mesmo tinha, era Turma da Mônica. E eu Sim. lembro, de ver a Turma da Mônica. Uma das coisas que eu li muito na época da Turma da Mônica era a Turma da Mônica, às vezes, aparecia a Mônica vestida de Mulher Maravilha, ou Cebolinha Uhum. de algum personagem, né? Ou às vezes de Capitão América, ou de Homem de Ferro, tinha lá o Cascão também, a Magali. Então, assim, e tinha essas brincadeiras com os personagens de super-heróis, né? Mas eu sempre fui apaixonado, e um grande herói que é nacional, né? Aí voltando pro nacional, que me chamou muito a atenção mesmo, foi um material do. Eu não sei se foi Marcelo Campos, o Quebra-Queixo. Esse foi um material nacional que, que eu me apaixonei, né? E daí eu decidi, eu falei assim, cara, que coisa maneira, que coisa bacana, tinha um universo dele lá, o quebra-queixo. E o quebra-queixo, eu fui vendo a evolução do quebra-queixo, né? Ele começou como um material, ele não tinha definido um traço ainda, e depois ele definiu um traço gráfico fantástico, né, que facilitou muito o personagem a ganhar popularidade. E depois eu achei fantástico aquela história, né? Era um universo diferente, né? E isso eu tô falando de super-heróis brasileiros, né? E Sim. depois veio outras coisas que eu li, e, e assim, mas mais ou menos nessa ordem. É, porque o super-herói nacional ele tá aí na pista há muitos anos, né? Sim, E ele nunca deixou de existir. Né? É uma coisa que eu sempre comento com a galera dos quadrinhos nacionais quando vem pra cá, é que o que parece, eu não sei se sempre foi assim, né? Mas o que me parece é que existe uma bolha, né? sim. É, essa bolha tem um público, o público que consome gosta bastante, só que por algum motivo isso fica restrito a essa bolha, né? E, tipo, parece que é como se os autores estivessem sempre numa constante luta para tentar furar um pouco essa bolha e para falar: olha, existe esse universo aqui, não existe só o material que vem lá de fora. Uhum. Não sei se você. Eu acho que você, como editora, principalmente, deve passar bastante por esse processo de tentar levar isso cada vez mais para outras pessoas. Não sei se é Sim. uma luta constante para ti ou se, Não, sei lá, de repente a bolha que foi criada ela é autossuficiente. não, é assim, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, tá? O quadrinho nacional, ele vem assim, né, caminhando de acordo Uhum. com o que a nossa cultura nos permite. Na verdade, né, sempre a gente tinha um problema muito grande
aqui no nosso país, que era a visão das pessoas da elite, de alguns educadores, né, achar que o quadrinho era uma subcultura. Né? Sim. Então isso dificultou muito, né? Então as pessoas produziam muito material e a gente tinha esse problema e tem um problema maior ainda que é a invasão do material internacional, né? Que as editoras, a gente aqui é uma editora, por exemplo, a editora Quimera é uma das poucas editoras que não adquire material internacional para traduzir e publicar. Tem um monte delas aí, um monte de editoras nacionais, pequenas e grandes, que é muito mais barato. A questão toda, né, é essa. Eu vou até contar um pouco da realidade para as pessoas poderem entender. Não é que seja difícil publicar o quadrinho nacional, é porque é muito mais barato, né, você pegar um material lá de fora, comprar os direitos e simplesmente você não precisa nem balonar. Isso eu tô falando não é só quadrinho, não, é mangá também, né? Quadrinho e mangá, né? E nos streams também é a mesma coisa, é uma produção do filme. Fica mais fácil você pegar um filme lá de fora, trazer para cá, do que você fazer a produção de um filme. Então, assim, por isso que você vê muito a produção nacional muito menor, né? Porque o mercado, ele começa a trabalhar com aquilo que seja mais lucrativo, né? E a gente, assim, hoje, vou dar um exemplo, né? De personagens que estão aí há muito tempo. A Velta acho que completou 50 anos. É um personagem, né, assim, muito antigo, né? E já muito. E o pessoal já viu muita coisa dela e tudo mais. Mas assim, eu acredito, o Alfredo, que a gente está num caminho certo, né? Com essa questão das redes sociais, da internet, a informatização, né? Isso está dando, vamos dizer assim, condição, né, de que a gente consiga ir a passos mais longos, né? Para que eu não digo nem furar a bolha, eu digo de ter mais investimento nessa área, né? Agora o governo liberou, e já vem já há um tempinho, né, tendo verba destinada, né, para material nacional, para produções não só audiovisuais, como para produção também literária. Então, acho que a gente está no caminho certo. É uma questão de tempo. Os quadrinhos que a gente conhece, como, por exemplo, os quadrinhos da Disney lá, né, que hoje nem são não são tão sucesso assim nas bancas. Eu mal vejo esses quadrinhos hoje em dia. É muito raro, né? Os mangás dominaram o mercado, até porque aí vem aquela questão, tudo é uma época. A Disney dominou o mercado durante um período, teve um período que foi os quadrinhos da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, né, que ainda tem bastante coisa nas bancas. Aí teve a época dos super-heróis, né, americanos, de ganharem, né, as bancas. Você chega nas bancas até o teto, né, de quadrinhos de super-herói, mas é porque isso é muito mais barato, né, e de se publicar, né, de você adquirir os direitos e publicar aqui. Mas os quadrinhos nacionais estão aí, a editora Quimera vem fazendo um papel fundamental, a gente está engatinhando ainda, Alfredo. A editora Quimera tem, se eu não me engano, acho que agora em 2024, a gente vai completar 13 anos, se eu não me engano, acho que é 13 anos de mercado, né? Então, assim, é uma editora nova, muito nova, né? De quadrinhos, de super-herói, a gente tem acho que 7, se eu não me engano, acho que é 7 anos que a gente vem trabalhando com quadrinhos de super-heróis. Então, assim, é uma editora muito nova, mas a gente avançou bastante. Só para você ter uma noção, né? O pessoal que estiver ouvindo a gente aí e quiser conhecer o material da gente, se entrar no site da Editora Quimera, entra lá, Editora Quimera, www.editoraquimera.com, Editora Quimera com K. Se você entrar lá no site, tem uma área lá chamada TV Quimera, né? Lá a gente já enveredou pela área de audiovisual. Então a gente tem lá Timer Man, um episódio completo. Então, assim, a gente tem o quadrinho, né? Parte 1 e parte 2
do Timer Man, mas quem quiser conhecer o personagem, ele tem um live action. Então, assim, a gente já tá no audiovisual também. A gente tem lá um episódio, o piloto, tá? Muito bacana, história fantástica, é só acessar lá. A gente tem lá um teaser da Operação Alpha, que é um teaser bacaníssimo também da revista Alpha, a Primeira Ordem, né? Que foi lançada aqui pela editora Quimera, parte 1 e parte 2, e agora a gente lançou a Alpha Prime, né? Então, a gente tem ali um teaserzinho, como é que seria uma animação brasileira de uma saga tipo Alpha Primeira Ordem, né? Então tem um teaserzinho muito bacana. Muita gente acha também que a editora Quimera só tem material de super-heróis, né? Como eu falei para você, a gente trabalha com livros e a gente também tem a parte infantil. A gente tem quadrinhos infantis, a gente tem mangá. Ó, só da parte infantil, a gente tem lá a Avenida Cartoon, que também tem audiovisual. O pessoal que quiser conhecer aí as animações da Avenida Cartoon, tá lá no site da editora Quimera, tá? A gente tem a Turma do Chiclete, que é do Edson DK. Pô, fantástica as animações, bem estilo assim, como é que eu vou falar? Tipo Funko, né? Então é uma animação assim muito bacaninha, tá? Tem revista, assim como a Avenida Cartoon também tem revista, a Turma do Chiclete também tem. E a gente tem também lá material dos Megasônicos, que é um abraço aí pro nosso amigo Valu Vasconcelos, dos estúdios Valu, tem os Megasônicos, tem animação também, o pessoal clicando lá, vai poder assistir essa animação dos Megasônicos, tá? Tem uma animação em 3D do Lagarto Negro. Então, assim, tem muita coisa bacana, né? E a gente está enveredando para essa área do audiovisual, justamente, não é nem para furar a bolha, mas fazer assim, para o pessoal conhecer, né, através do audiovisual e ter interesse em conhecer os quadrinhos, né? Então a gente está investindo em outras mídias. E um outro detalhe, Alfredo, não sei se você sabia dessa, a gente está investindo também em 2 games, tá? Um deles é o game Brazucas, né? Onde os personagens clássicos, né? O Capitão 7, esqueci, o Judoca, junto com os personagens, né, dessa nova geração, né? Tipo a Valkyria, o Lagarto Negro, o Tanque, que é um personagem que é um robozão meu, e outros personagens, eles fazem parte desse game, né? E esse game é desenvolvido pelo criador lá do Bombeiro Mascarado, o Juan. Então, assim, sim. É um game fantástico. E assim, se o pessoal quiser conhecer esse game, é só acessar lá Brazucas, procurar Brazucas, né? E você tem um linkzinho lá que você pode baixar o game para jogar. Então, assim, assim, é gratuito o game. Você baixa para jogar no seu computador, né? E conhecer os personagens nacionais, tá? Deixa eu só falar o segundo game. O segundo game que a gente está desenvolvendo, a gente não tem nem ainda uma palhinha para botar lá. A gente talvez no início de fevereiro a gente vai subir uma página para divulgar. Tem um game agora dos Dragões do Futuro que está sendo desenvolvido também pelo Juan, né? É um game estilo lembra daquele Marvel da Capcom? Marvel vs Capcom. Isso! Naquela pegada. Então, assim, é meio pixel, né? Então, assim, é pra uma galera que curte super-herói, né? Aquela coisa de porradaria, pancadaria, né? E a gente tá desenvolvendo um dos Dragões do Futuro. Inclusive, tipo, meu primeiro contato, assim, com super-heróis, que eu me lembro, assim, foi com videogame, cara. Legal. Eu sempre fui o cara do videogame, então isso me levou para outras mídias, né? Tem uma outra coisa da editora Quimera que eu não sei se ainda tá com vocês hoje, mas eu lembro que lá em 2020 foi um contato até que você me passou que fazia parte dos produtos que você tinha na editora Quimera, que vocês também tem na parte de livro, né? Vocês têm ali livro de RPG e um RPG criado aqui no Brasil, né? Que é o Terra Plana. Isso, Arcânia. Arcânia Terra Plana. Tá? Isso. Gente, não é.
E não é a teoria da conspiração do terraplanismo, não, tá? Eu conversei com os caras na época que eu fiz uma matéria com eles e eles explicaram pra mim. Esse nome surgiu muito antes dessa teoria maluca aí. Agora tem um pessoal aí da conspiração, né, que fala que a Terra é plana, que se andar lá tem um domo, né? Tem um domo, tem um paredão lá que o pessoal. Cara, toda hora a gente ouve falar É, uma coisa com relação a isso. Mas eu não tô aqui tudo para dizer maluco da que sim, cabeça. não tô aqui para dizer nem que sim, nem que não. Mas se o pessoal quiser conhecer um material bacana, é só vir aqui, acessar o nosso site lá, editoraquimera.com e adquirir lá o Arcânia Terra Plana. Cara, ó, RPG. é um RPG assim, fantástico, fantástico, fantástico. Tá? Eu mandar até um abraço aqui pro nosso amigo Thiago Croft, né? Boa. Que é um dos idealizadores, né? Junto com o Marconi Cabeça. Uhum. Eu entrevistei eles na época do Leia Já, cara. Poxa, Aquele... gente boa pra Foi caramba, os você. dois. Sim, foi você que me passou o contato deles na época. Legal, Né? legal. Muito, muito bacana. E muitos outros aí que você citou aí, o Elian Lopes, que é o criador do Alpha, né? Já veio aqui. Gabriel Rocha. O Lagarto Negro. O Elian agora, o pessoal tá até querendo. Tem muita gente até reclamando e falando, o Elian agora, ele era Elenildo Lopes, passou a Elian Lopes, aí depois, É, agora não tem Lopes, é só Elian com dois L. Aí às vezes eu falei, cara, isso tá complicando a sua vida artística. Não, mas agora é Elian com dois L, não tem Lopes e tudo mais. Mas ele é um grande parceiro, é um grande batalhador, tá? É uma das sim. pessoas que dessa nova geração que mais tem feito pelo quadrinho nacional. Tá? Tem muita gente produzindo, tem muita gente Uhum. trabalhando, né? Não tiro os méritos de nenhum artista, muita gente aí escrevendo, muita gente desenhando. Tá? Um abraço para todos os quadrinistas brasileiros que realmente são guerreiros. Tá? Um abraço, Sim. inclusive, eu vou mandar um abraço especial aí pro Elian Lopes, pro Gabriel Rocha, pro Gabriel Moura, que é do Chiclete, pro Edson Decar, pro Grande Lorde Lobo também. Tem o pessoal também lá do Cineverso, a galera Amigos aqui. produzindo, tem uma galera nova chegando aí também, produzindo muita coisa bacana. Então, assim, esse pessoal, a editora Quimera, né, tem esse papel, né, de tentar divulgar, apoiar e tentar trazer o máximo que a gente pode de personagens que estejam muito mais próximo daquilo que a gente almeja para entrar para o mercado, né? E, às vezes a gente tenta apoiar alguns outros amigos, mas não dá para apoiar todo mundo, né? E a gente está sempre dando uma força, mas é muito difícil publicar, muito mesmo. Eu mesmo sou um dos autores, né? Como eu falei para você, dos Dragões do Futuro, e a minha publicação ela só veio a surgir. Vou até contar para você um fato aqui, eu acho que vai até atropelar um pouquinho, de repente, a pergunta, mas olha só, os quadrinhos da editora Quimera ia ser inaugurado com os Dragões do Futuro, porque eu tinha uma editora de Uhum. livros já consolidada, vendendo livros para escola, vendendo livros para editais, trabalhando muito bem com livros, né? E eu queria trazer quadrinhos para dentro da editora. E eu não conhecia ninguém, e eu falei, cara, eu vou publicar os meus quadrinhos. Estava guardado há mais de 30 anos, né? Então, assim, eu tinha 20 e poucos aninhos quando desenhei, colori, deixei tudo montado e estava guardado esse tempo todo. E eu falei, cara, agora tem uma editora, eu vou lançar. E eu estava preparando, né, diagramando, os quadrinhos já estavam praticamente quase prontos para fazer a publicação, quando, através de um outro quadrinista que já trabalhava, que era ilustrador, que era o Tibúrcio, né, ele através do Gabriel Rocha e uma galeraça que ele conheceu, ele falou, me apresentou o Elian e o Gabriel Rocha e o Gabriel Moura, esses três Uhum. quadrinistas. E a gente sentou para conversar e esse grupo me apresentou
uma revista em quadrinhos chamada Alpha Primeira Ordem, que já era uma segunda tentativa, se eu não me engano, acho que era a segunda tentativa do Elian, que ele já tinha lançado o protocolo à ordem, já tinha ganhado os prêmios, era a segunda tentativa dele de lançar um quadrinho onde reunia os personagens clássicos, junto com os personagens novos, numa campanha no Catarse. Aí me apresentou, cara, eu fiquei apaixonado pelo projeto, né? O roteiro é do Jean Danton, com argumento do Elian, né? E a arte do Márcio Abreu e as cores do Vinícius Tausend. Então esse material já estava praticamente pronto, diagramado, eu estava com campanha, querendo entrar com campanha no Catarse, e me apresentaram. Eu falei, pô, muito bacana, li o material, eu falei, não, beleza, vamos fazer um contrato e vamos publicar. Então esse material, ele foi o primeiro material que veio para a editora, né? Teve que entrar em processo de produção, tive que adequar, né, para uma linha editorial que a gente já estava trabalhando há um ano e pouco, estudando como é que produzia material. Porque o grande pulo do gato, eu vou falar aqui para os seus espectadores, tá? Quem estiver ouvindo esse podcast é que vai saber o pulo do gato. Não adianta você querer só contar a sua história e criar um personagem. Existe algo chamado linha editorial. Você tem que ter um material que esteja adequado dentro de uma linha de mercado. Tá vendo? Então, assim, eu passei um ano, eu e minha equipe, a gente passou um ano, quase um ano, estudando todo o material das líderes de mercado, né? Que é a Panini. Aqui no Brasil tem a Panini, né? Que é a líder do mercado vendendo materiais de super-herói, mas tem também a Bonelli, que é a editora que publica o texto e tudo mais, né? É uma editora italiana. A gente estava estudando também como é que eles produziam. A gente estudou também como a Globo produzia material, né? A Abril, durante um período, também produziu muita coisa aqui também. Então, a gente, assim, foram mais ou menos um ano e meio estudando todas as técnicas, desde os balões, desde os quadros, diagramação, como é que é feito o projeto gráfico, como é que é feito toda a linha editorial para a gente chegar na nossa linha editorial, que é a linha editorial da Quimera, né? Esse é o diferencial. A gente teve que dar uma cara para não ter a cara americana e nem a cara, assim, não ter cara de material independente. Né? Então a gente ficou um tempo investindo nisso e a gente conseguiu. E o resultado está aí, o sucesso da editora Quimera já no mercado, com a Alpha, com Lagarto Negro, com Capitão Red, com Invictus, com uma série de títulos infantis também, né? Como eu falei para você, o Chiclete, o Timer Man. A gente agora tem também material, tem mangá agora também, né? A gente tem o material do Lushin Time, que é um material que é do Newton Simas, que é um quadrinho muito irreverente, né? Porque ele é engraçado também. Então, assim, tem muita coisa bacana. Então, assim, se engana que quem acha que a editora Quimera só tem super-heróis. A gente tem muita coisa bacana. Sim, tem bastante coisa. E esse Lunchtime eu lembro que eu também conversei com um rapaz na época que eu trabalhava no portal de notícias. Também. E eu acho isso, e eu acho, ou foi você ou foi o Kitsune que me passou o contato dele. Pode ter sido o Kitsune, eu não lembro não, mas pode ter sido também. Pô, um abraço ao Kitsune também, da Canicos Moda Nerd. Cara, esse cara aí é um guerreiro também. É um chapa do peito também. Pô, um abraço, Kitsune. Meio que começou tudo com ele, cara, porque foi tipo, na época eu tinha que fazer uma matéria sobre o WhatsApp dentro do e-commerce, né? E eu assisti o canal do Nelson Machado, que é o dublador, né? E ele na época tinha parceria com o Nelson Machado, né? Eu assisti o canal, vi ele falando, o Kitsune, pega aí o WhatsApp dele, tá aqui na descrição. Eu falei, cara, eu vou tentar entrar em contato com ele pra falar com ele. Aí entrei em contato, ele super me respondeu na hora lá, fiz a entrevista e depois ele falou, cara, eu vi lá que você fala sobre cultura pop lá no portal de notícias lá, eu conheço uma galera aí. Aí ele foi me apresentando o pessoal, tipo, cheguei em você, cheguei no Elian, cheguei no Juan. Pô, legal. E foi assim que começou tudo. Hoje ele é um parceiraço aqui também.
É o Kitsune, gente boa pra caramba. E é um cara que, assim, que batalha aí também, sempre apoiando os quadrinhos de super-heróis e os quadrinhos Uhum. independentes também. E, e o material dele é muito bacana. As camisetas, a qualidade do material das camisetas dele, camiseta, casaco, o material que ele produz lá é uma qualidade excepcional. O pessoal que quiser conhecer um pouquinho, né, sobre o material aí da Canicos Moda Nerd, material nerd, e não é só super-herói, não, ele tem de tudo um pouco lá. Ele tem desde anime, mangá, filmes de série, tudo. Muito show o material dele. E se forem comprar, tem um cupom na descrição aqui do podcast que vocês podem usar aqui, Ih, que aí rapaz, também me ajuda um legal. pouquinho. Me ajuda um pouquinho, né? Mas, enfim, fica a dica aí, né? Se quiserem, tá aí na descrição do podcast. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você falou aí dos Dragões do Futuro, que você inicialmente pensou neles como como seria a primeira publicação de quadrinhos da Quimera, né? Sim. Você disse que já tinha eles prontos lá, que você fez ali aos 20 anos. Como foi que surgiu? Primeiro, a vontade eu acho que é muito óbvia, né? Você era uma pessoa que estava ligado lá nos quadrinhos e Sim. eventualmente você quis fazer os seus. Mas quais foram, assim, tipo, suas principais referências para produzir esse grupo de super-heróis chamado Dragões do Futuro? Rapaz, isso aí é uma coisa assim, é engraçado, né? Eu tenho quase a mesma idade do Cris Pereira. Um grande abraço aí pro Cris Pereira lá do Força BR, tá? Eu e o Cris tem mais ou menos a mesma idade, e deve ter outros quadrinistas também que foi nessa mesma leva aí. A gente devia estar com uns 20 anos, 20 e poucos aninhos ali, e a gente era, pô, fã de quadrinhos, né? Lia tudo. E chegou uma notícia bombástica. Na época não tinha internet, a gente sabia das coisas pelos programas de televisão e alguns programas alternativos e informativos. Tinha antigamente o tal do zine, né? Os fanzine. Então a gente, pô, Uhum. tinha essas informações do que estava acontecendo lá fora. Cara, o mundo era muito diferente. Muito, Sim. muito, muito. E aí chegou aos nossos ouvidos que surgiu uma editora nova no mercado americano. Existia a Marvel e existia a DC Comics, né? E tinha surgido a tal da Image Comics, que o pessoal que desenhava os personagens que já faziam sucesso em ambas editoras, né? Decidiram sair dessa editora e fundar uma editora própria por nome de Image Comics, que era o Rob Liefeld, que era o desenhista de títulos como X-Force e outras coisas mais. Esqueço o nome dele, do Spawn, esqueço o nome dele, cara, do cara do Spawn. É o desenhista dele? O cara que criou o Spawn. Esqueci o nome. Bom, deixa eu ver que rapidão que eu consigo resolver esse problema agora mesmo. É o Todd Todd McFarlane. McFarlane, né, desenhava o Homem-Aranha na época e ele saiu e decidiu criar o Spawn. O Jim Lee desenhava os X-Men, saiu e foi desenhar os personagens dele também, que é os Wildcats. Teve o Eric Larsen, que desenhava acho que se não me engano, acho que um material também, e decidiu criar um personagem dele. E um garotão, por nome de Rob Liefeld, que desenhava o X-Force, desenhava outros, e criou o tal do Young Blonde. Então esses caras decidiram, montaram lá uma editora do nada, não sei mais o que, e estava estourando. Rapaz, isso aí na cabeça de um garoto, de um desenhista e tudo mais. Até porque o Rob Liefeld era tido como um garoto prodígio, né? Que ele começou a desenhar na Marvel como estagiário, acho que tinha 16 anos. Então, assim, aí, pô, você fica louco nessa época, né? E eu falei, cara, eu quero ser desenhista, quero montar minha editora também, e aqui eu vou. E juntou eu, mais uma galeraça, uns 3 ou 4 amigos, e cada um também querendo fazer, repetir a fórmula, né? Só que aqui no Brasil. Aham. Faz parte.
Você já ouviu. Você já tinha ouvido falar da Image Comics? Já. Já, né? Então, Ela é conhecida. Tipo, pode não ser tão grande quanto uma Marvel, quanto uma DC, mas ela é bem conhecida. não, hoje ela tá em. Tá em. Acho que não tá nem em terceiro lugar, deve estar em quarto ou quinto, eu não sei. Não é nem tão conhecida. Mas assim, mas é uma editora que se tornou nos anos. Acho que os anos 90. Acho que 90 não, minto, acho que 2000. Acho que 2000, se eu não me engano. 2000 e pouco. Era uma das maiores editoras. A editora bombava mesmo. Em suma, aí e eu, junto com os amigos, cada um criando, vamos criar um grupo, vou criar personagem. E eu não gostava muito de criar personagens solo. Eu gostava muito de grupo. Eu não gostava assim, por exemplo, eu não era muito fã de ler a revistinha do Homem-Aranha. Eu não era muito fã de. Gostava muito de grupo. Eu gostava do Quarteto Fantástico, gostava dos X-Men, gostava dos Vingadores. Então, assim, gostava de grupos que tinha grupo. E eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que criar um grupo também bacana. Tudo mais. Na verdade, se você pegar lá todos os personagens da Image Comics, eles eram genéricos, né? Eles eram personagens também inspirados nos personagens que eles trabalhavam. Né? Por exemplo, o Jim Lee, ele tornou o X-Men tão popular nos Estados Unidos que depois criaram aquele desenho animado que passava na Xuxa, passava na TV Globinho, em suma. Aquele desenho Sim. é inspirado na época que ele desenhou. Então, assim, aí se tornou fenômeno nos quadrinhos, aí o desenho animado, né? Produzido pela Saban, se eu não me engano, acho que era uma produtora japonesa também. Então, assim, cara. Não. A Saban é uma produtora americana. Americana? Ela pega. É porque ela pegava obras japonesas Ah, e convertia pra americana. Foi ela que fez, por exemplo, os Power Rangers. sim, Pra você ter uma ideia. isso. E ela em parceria com a Fox, eu não sei como é que foi isso aí decidiram fazer esse desenho animado. Então os X-Men estouraram nessa época. Então, assim, Sim, eu lembro. aí tinha o Jim Lee, ele criou ali os X-Men bem diferenciado e como isso fez um sucesso estrondoso e vendeu muito, chegaram até a dividir só vendia tanto a revista que eles dividiram a equipe em equipe dourada e a equipe azul, se eu não me engano. Então, assim, um título vendia. Então vamos fazer dois. Então os caras dividiram os X-Men, ficava o Ciclope de um lado liderando e Sim. do outro, acho que era o grupo, acho que era do Wolverine, com mais não sei quem lá, era um outro grupo liderando. Então, assim, os caras tinham duas revistas, dobraram as vendas, né? E ele depois, quando saiu dali, ele falou, pô, eu tenho a fórmula do sucesso. Aí ele criou lá os Wildcats, que eram mutantes cibernéticos e não sei mais o que, mas lembrava muito, o visual era muito parecido, lembrava bastante os X-Men, né? E cada um fez isso. O tal do Todd McFarlane, que desenhava lá o Homem-Aranha, ele já tinha desenhado alguma coisa do Batman e tudo mais também, e ele decidiu criar um Spawn, que era uma mistura de Homem-Aranha com Batman, uma loucura total. E fez sucesso Puta também. personagem. Hã? Puta personagem também. Também. Não, cara, assim, a gente costuma dizer o seguinte: eu encontro com pessoas que falam, você copiou. Não, cara, você tem inspiração. Né? Sim. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, tem o Flash Gordon e tem lá o outro personagem, o tal do Buck Rogers. Se eu não me engano, eu não lembro qual dos dois é mais antigo, mas um praticamente é inspiração no outro. Só que o cara modificou tanto o outro que teve uma identidade própria, mas são dois personagens da ficção científica que praticamente, pô, você encontra isso muito também nos quadrinhos da Marvel e da DC. Um exemplo é o Aquaman e o outro é o Namor, né? São dois personagens que vivem no mar e tudo mais. Aí o pessoal copiou. Não, cara, é inspiração. Só que quando você tem uma inspiração e você bota a sua identidade, cria uma identidade própria, aí eu acho válido. Né? Total, E isso foi um dos cuidados que eu tomei quando eu estava produzindo aquele documentário do meu TCC. Sim. Porque eu acho que eu tive uma breve conversa com você bem no comecinho. Eu acho que você foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei. E você até
me deu um toque, né? Quando eu falei pra você que era um documentário pra falar sobre a referência americana e tudo mais, Aham. você na época até falou pra mim, não, mas tome cuidado, porque nós já passamos por tipo, a galera já nos acusa muito de copiar os caras, então tome cuidado como é que você vai colocar isso aí. Eu falei, não, fica tranquilo. E foi uma coisa que eu tentei deixar muito claro, não estamos falando aqui de cópia, estamos falando de referência, que é uma coisa completamente Referências, diferente. isso, inspirações, né? O próprio Elian mesmo, ele fala bastante lá, o pessoal olha o personagem lá, o Capitão Red, o pessoal, não sei o que, parece com o Homem de Ferro, ele não tem nada a ver com o Homem de Ferro, primeiro, não tem os poderes, não tem uma armadura, ele tem só Sim. parte, não tampa a cara, e a inspiração do Capitão Red, na verdade, é no Capitão Nascimento do Tropa de Elite. Ele fala, sempre falou isso. Ele assistiu o filme E, para criar um personagem e se inspirou no Tropa de Elite. Entendeu? Então, e assim, dos Cavaleiros do Zodíaco também. também as armaduras têm a ver com o Cavaleiro Zodíaco. Ele era fã também. É. Então assim, você tem inspiração, não é problema, né? Mas aí voltando aqui, os Dragões do Futuro, né? Aí teve essa coisa toda e eu decidi, eu falei, cara, eu era mais muito fã, já tinha lido a saga dos X-Men, ainda na época chamado de X-Men lá, ainda não era X-Men, né? E eu tinha lido a saga toda, eu gostava muito do arco lá, né? Do desenhista chamado John Barney na época, John Byrne, né? E depois veio o Jim Lee também, uma fase muito boa. E eu, como curtia X-Men, mas eu sempre fui, desde criança, apaixonado por Star Trek, conhecida aqui no Brasil por Jornada nas Estrelas. E, cara, é assim, se você me perguntar qual que você gosta mais, eu gosto mais de Star Trek, eu gosto mais de Jornada nas Estrelas. Eu sou um fã de ficção científica. Porque na ficção científica me permite sonhar que a humanidade vai deixar de ser mesquinha e miserável e vai evoluir. E Star Trek passa isso em Jornada nas Estrelas, que a gente vai e chega a um ponto que a gente já não tem problema com fome, a gente tem problema com guerra, a gente domina o espaço e vai atrás de conhecer o cosmos, conhecer coisas novas. A gente já superou todas as mazelas aqui da humanidade. Então, Star Trek me dá muita esperança, né? Então, eu era muito fã dessa série e assistia desde guri, né? E eu decidi, eu falei, cara, e se eu juntar essas duas paixões minhas, ficção científica com super-herói? Aí nasceu os Dragões do Futuro. Porque, na verdade, eles usam aqueles uniformes, mas eles são uma força-tarefa que tenta intervir na, na forma como a população, como o ser humano, né, como a humanidade lida com o planeta. Né? A Uhum. questão da sustentabilidade, a questão da poluição, a questão da falta de cuidado com o planeta. Então, eles vêm de um futuro onde eles são do século 25, né? Mas por que século 25? Também de uma outra série que eu sou muito fã, eu sou fã de Buck Rogers, no século 25, então já mostra o futuro também de uma outra forma também. Então, cara, eu bebo na ficção científica, eu li muito Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, então assim, eu sou fã mesmo de carteirinha de ficção científica. Uhum. Então assim, quem for de repente ler Dragões do Futuro, né, que é um quadrinho achando que vai ler só super-herói, né, com vilão, tá enganado. Porque a minha temática ali é a questão da ficção científica mesmo. Então, eles vêm, eu tenho os personagens, né? Vou até apresentar um a um agora aqui. Tem o líder deles, né? Que é o Asa Guerreira, que é um ser desenvolvido em laboratório para ser um soldado perfeito, né? E ser não é nem um soldado. A ideia é que ele foi desenvolvido para ser um protótipo, tipo um Adão, um ser humano, é, um ser humano perfeito, né? Então, e ele só tem, se eu não me engano, acho que 10, no início, quando eu criei, ele tinha em torno de 10 ciclos. Então, seriam assim, equivalente a 10 anos, mas ele já tem a formação adulta, já foi inserido. Não sei se você lembra de Matrix.
Pô, Matrix eu acho foda pra caralho, pô. Então, assim, Eu já fiz um podcast inteiro aqui dedicado a Matrix. eita, então, basicamente, tem um pouquinho de Matrix ali também nessa história da origem dele, porque ele alcança lá os 10 anos, né, que são os 10 ciclos, né, de vida, mas ele já é um adulto, e eles conseguem carregar na memória dele, igual lá no Matrix, bota aquela parada e carrega. Uhum. Então, assim, ele é carregado de uma série de informações táticas, de sobrevivência, de literatura. Então, o cara é um ser humano, né, com habilidades, uma série de coisas fora do comum porque ele foi fabricado, né? Então, assim, ele com 10 ciclos, né, que equivale a 10 anos, ele já é um adulto, mas é um cara acima da média, né? Então, é o líder dos Dragões do Futuro. Tem uma personagem que é a segunda em comando, que é a Prisma, que é uma alienígena que foi descoberta, tá, em solo soviético. Então, além de ser alienígena, ela tem toda a cultura soviética. Então, a gente tem um, um líder, né, com descendência, né, brasileira, né, mas superdotado. A gente tem uma alienígena com cultura soviética. A gente tem o tanque, que é um robô, um, 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 um androide, né? Seria um androide, porque a consciência dele é de uma criança de 10 anos. Então, assim, ele é bem imaturo, é o avesso, né? É o contrário do Asa Guerreira. Ele está sendo, tá sendo desenvolvido naturalmente. Então ele está aprendendo. Então, assim, ele tem a idade de 10 anos mesmo. É um garoto de 10 anos. Então, assim, ele fala muito de internet, de rede social, ele quer jogar, ele gosta de brincar, ele gosta muito de videogame, mas é um robozão gigantão, né? Super tático. E é um menino japonês. Basicamente é uma criança japonesa, né? Porque a empresa que montou, né, é uma empresa japonesa. Então a gente tem esses três. Tem um quarto, um quarto membro que é ele era um estúdio, um arqueólogo, né? E ele acabou tendo um contato com os ancestrais, né, africanos, que é o Domus, é o ser místico do grupo, né? E tem toda uma história por trás, né? Tem toda uma camada, né? Do porquê ele é um ser voltado para essa questão do ocultismo, gente, e representa ali o continente africano. A gente tem uma menina, uma adolescente, que representa o continente ali da Índia, né? E ela sofreu um dano nas cordas vocais e ela é a fractal, né? Ela consegue atravessar paredes e abrir portais, mas ela não consegue mais se comunicar com as pessoas, falar, né? Então é através de sinais, Entendi. né? E a gente tem. E essa representa a Índia, né? É a mais nova do grupo. E a gente tem uma doutora, que é a Estrela, ela é uma francesa, né? E ela é uma doutora e ela foi promovida. Ela fazia parte da equipe de. Como é o nome? A equipe B, né? A equipe de. Como é que a gente diz? Que tá no banco, né? Sim. A equipe beta, vamos dizer assim. Mas ela foi promovida e já faz parte da equipe. É a Estrela, que é uma doutora. E a gente tem, por último, um outro personagem que não fica muito atrás, que é o Quarup, que é um índio da América Central, né? Então ele fica ali entre o Peru e tudo mais, e ele é um cara que tem uma, como é que eu vou dizer? Ele é um cara assim tático, é aquele camarada que se der uma missão, é um soldado mesmo, né? É o cara tático,
de guerrilha, de emboscada, né? Então, esse é o último que compõe os 7 personagens aí dos Dragões do Futuro. E por que o nome Dragões? Por que essa referência a esse ser fictício mágico? Tem alguma explicação? Na verdade, tem 2 sentidos, né? O dos dragões por ser, né, um ser forte, aquele ser majestoso, né? Mas também a origem da palavra, na verdade, ele vem da nossa cultura, né? Na primeira versão dos Dragões do Futuro, o nome não era Dragões do Futuro, era Dragões da Independência, com referência àqueles cavaleiros que vão ali quando tem, né, a, a passagem de governo no Brasil, né? A gente tem Sim. aqueles cavaleiros que vão nos cavalos e tudo mais, que são os Dragões da Independência. E aquilo eu achei bacana. E eu tinha lido em algum outro lugar também que eles eram os nobres, assim, representavam um poder maior dentro do Brasil, né? Era quem guardava ali a pátria, né? Então, tanto é que são os dragões da independência. E aquilo eu achei bacana, e criei essa analogia na época e fui adaptando. Só que chegou uma época que eu achei que era muito mais importante falar de sustentabilidade, de ecossistema, falar da camada de ozônio, falar da poluição, falar de coisas muito mais sérias do que ficar só falando de personagem que representasse só o nosso país, né? Como falei para você, por ser fã de Star Trek, se você não você deve saber, né? Em Star Trek, cada personagem da ponte de comando pertence a uma determinada nação, né? A gente tem lá a Uhura, que é de comunicação, que é uma personagem negra, que representa a África. A gente tem o Chekhov, que é um personagem que representava a Rússia. A gente tem ali o Capitão Kirk, que é o próprio americano, né? O personagem americano. A gente tem esqueço o personagem japonês ou chinês que tem lá, que é o Sulu, né? Que representa o pessoal asiático. Então, assim, o Spock representa o personagem que não pertence a nenhuma das nações e é um personagem alienígena, um personagem de fora. Então, assim, sempre teve muita inclusão e eu gostava disso. Então, a ideia não era mais falar de personagens que no início todos eles eram brasileiros. Aí depois eu falei assim, cara, Sim. Eu acho que vai ficar muito mais rico se cada um representar uma parte do planeta. Né? E essa é a pegada dos Dragões do Futuro, falar sobre sustentabilidade e falar sobre inclusão e diversidade, né? Os personagens, cada um pertence a um local, mas juntos eles estão ali para defender o planeta num todo, entendeu? Sim, entendi. E inclusive, né, o personagem central, né, ele tem aí as cores do Brasil, né, A no bandeira do uniforme dele. Brasil. Isso no início, bem lá, poxa, eu estava com uns 20 anos, então a gente está falando aí de 1990, né? Você ser patriota não era nenhum problema, né? Então É, tinha isso também. E graças a Deus eu acho que as pessoas estão caindo na ficha também que a bandeira, na verdade, ela não pode ser um problema, né? A bandeira do Brasil, ela é a bandeira, é a nossa bandeira, não tem outra bandeira, né? E não estou aqui para falar de política e nem não, sim, sim. entrar nisso, mas a questão assim, pô, todo mundo curtia quando o Ayrton Senna pegava a bandeira, né? A bandeira do Brasil, pô, a Madonna chegava aqui no Brasil, todo artista que chegava aqui no Brasil botava a bandeira. Então, assim, a gente ter orgulho da bandeira não é um problema, né? Sim. Pô, na época, assim, achava que um personagem, tipo o Capitão América, né? O Capitão América também passou por esse mesmo problema. Teve uma época aí que a bandeira americana, ela já não representava também, teve seus problemas também, e muita gente... O Capitão América chegou a ter um uniforme preto, cara, para tirar o azul. Sim. Muitos passaram por isso. O Superman também teve isso. Que o Superman. Volta e meia o uniforme do Superman vira alguma coisa.
Mas é tipo normal isso, cara. E é o que você falou. Teve um tempo aí, a gente passou por uns períodos aí que a bandeira do país ela foi demonizada mesmo, porque, enfim, assaltaram ela, né? Então É, não tem o que ser feito nisso aí. Mas legal, porque, como você mesmo falou, o problema não é ter a referência, é ter uma identidade. E essa identidade. identidade você coloca nos seus personagens, né? Tipo, Isso. Todos eles, na verdade, têm uma camada de história por trás, né? Vou dar um exemplo, né? O Asa, ele é muito inseguro, apesar de ele ser o líder, ele é inseguro por quê? Porque ele é um cara que ele não é um humano completo. Ele é um humano, mas assim, ele tem as informações, mas ele tem muita teoria, mas sim, pouca prática, tá entendendo? Por quê? Porque é um cara de laboratório. Então, assim, a Prisma, que é alienígena, ela sofre duplo preconceito na equipe e no mundo. Por quê? Primeiro que ela é alienígena, e segundo que ela é russa. Então o pessoal tem aquela coisa, pô, mas ela é russa, não sei mais o quê. Então tem essa questão do preconceito junto com ela. O, o nosso afro-brasileiro que tem lá, né, que é o Domus, ele é o cara ali do continente africano. Então, assim, ele é um dos mais poderosos ali da equipe, né? Por sim. quê? Porque ele lida com a magia, tipo de coisa que hoje, né, perante algumas pessoas, né, ainda tem preconceito também com relação a isso. Mas ele é um camarada ali que, pô, lida com portais, com dimensões, né? Então, assim, tem uma camada de história por trás. E sem falar que ele adquiriu esses poderes porque ele tentou salvar um filho dele. Então, ele teve que fazer praticamente um pacto, alguma coisa assim, para poder adquirir esses poderes, né? Tentando salvar o filho dele. Então tem uma camada de história por trás, né? Tem ali o nosso índio também. Ele, poxa, ele é um camarada, ele é um dos poucos de descendência indígena. Então, assim, então cada um tem sua camada. E Sim. a identidade é que é importante. Você, quando cria um personagem, se você criar uma identidade, não for uma cópia, não for. Assim, às vezes o cara fala assim: vou criar uma inspiração. Aí o cara vai lá, pô, faz só. Por exemplo, teve uma época que o Wolverine era super famoso. Todo mundo fazia personagem com aquela máscara do Wolverine, né? É, Aí agora. tipo, aí fica aquele copia, mas não faz igual, É, né? né, agora, e a gente teve o Superman, por exemplo, falando aqui, né, de inspiração, vamos falar, né? O nosso primeiro super-herói, né? É claramente inspirado no Superman, mas é uma inspiração, não é cópia. É uma Sim. cópia. Na história é totalmente diferente. O personagem é diferente. O próprio Capitão 7. E o Capitão Uhum. 7, a origem dele é tão diferente do Superman, mas é tão diferente que até a origem de criação dele é diferente, porque o Capitão 7 ele surgiu na TV. Ele surgiu na Foi. televisão, no programa de televisão, e depois fez sucesso. Fala, rapaz, vamos criar a história, vamos criar uma origem, vamos criar a origem. Aí o cara é levado pro planeta lá, não sei aonde, onde tem 7 poderes, não sei o quê. Então, assim, cara, a origem é diferente, o personagem só tem uma inspiração ali clara, né? No lance da capa, o uniforme, né? Mas assim, cara, mas é uma inspiração. E isso tem seu mérito. As pessoas, não, não é. Para você ser uma cópia, vou dar até um exemplo, né? Falta. Quando a pessoa fala cópia, tem até uma forma, acho que tem algumas regras aí para ser estabelecido como cópia. Um exemplo bem clássico disso, você que estudou isso sabe, né? O Capitão Marvel, que é o chamado Shazam, ele chegou a Sim. ser processado por ser cópia do Superman. Cara, cara, assim, a inspiração, beleza. A gente vê ali claramente inspiração, mas cópia nunca. Não é. O uniforme não é igual, não é azul. Ah, tem um símbolo no peito? Tem, mas é um raio. A origem é totalmente diferente, o personagem é totalmente diferente. Então, assim, é uma inspiração? Isso é fato. O Superman vendia bem, aí os caras criaram o Capitão Marvel, né? Hoje chamado de Shazam. E esse personagem Shazam chegou a vender mais do que o Superman.
Aí os Aham. caras entraram com um processo, né? Entraram com um processo e ganharam. Tinham mais dinheiro, ganharam, né? Então a questão aí não era nem assim, por ser cópia. Ganharam porque tinham melhores advogados e tinham mais dinheiro, né? Mas cópia nunca, entendeu? E hoje é deles esse personagem, né? Não, Hoje é da DC esse personagem. e detalhe, eles ganharam, faliram a outra empresa e foi lá e compraram os personagens e Foi. incluíram. Tipo, aí tá lá a cópia a suposta cópia do Superman, tá lá até hoje, né? Não, e detalhe, não sei se você sabe, existe uma terceira cópia. Você sabe? Qual? É um personagem chamado Miracle, que é essa que eu comentei contigo, que eu tô lendo, que é um personagem, cara, a história é fantástica. A história é fantástica. Eu acho que cabe aqui a gente falar pro podcast, o pessoal que não conhece Miracle, pesquisa na internet. Uhum. Ele surgiu da seguinte forma: o Capitão Marvel estava vendendo bastante, né? E na Inglaterra eles estavam. Tinha uma editora pequena lá que estava. Comprou. Como você. Cara, a questão toda do mercado é essa. É muito mais barato você pegar algo e traduzir e publicar do que você fazer. O que a editora Quimera está fazendo, cara, é inédito. Tá? Você pegar, ter vários títulos, produzir vários títulos nacionais, começar com roteiro, desenho, cor. Cara, é inédito. É Porque difícil. isso, porque essa editora inglesa, ela traduzia o Capitão Marvel. Só que o Capitão Marvel tomou esse processo e foi cancelado. Aí o que acontece? A editora inglesa lá estava publicando e que o cara fez, pô, ficou sabendo, né, que não ia ter. E estava vendendo bem na Inglaterra a revista. Aí que foi que o cara fez? Ele contratou uns desenhistas, a editora contratou uns desenhistas, roteiristas e tudo mais, e na última edição que eles tinham da revista do Capitão Marvel, do Shazam, a família Marvel lá, eles fizeram uma espécie de crossover, aonde aparecia a família, não era nem Miracle na época o nome, tinha um outro nome lá, acho que era Marvel Man, se eu não me engano, e eles criaram o tal de Marvel Man, que seria um outro personagem dizendo que não era mais Capitão Marvel e a família Marvel, era uma outra família, e que ia assumir dali para frente. E os caras fizeram essa ponte e criaram uma cópia da cópia. Meu Deus. Não é nenhuma cópia, é uma Nesse caso, é até cópia, sim, porque os caras precisavam manter o título, né? E inventaram lá essa família Marvel maluca lá. Aí o que aconteceu? Durou vários números até o cancelamento, né? Aí nos anos de, acho que, eu não sei se 1980, 80 e pouco, um grande roteirista chamado Alan Moore, que na época não era conhecido nos quadrinhos, né? Era um roteirista inglês que estava iniciando a sua carreira e tudo mais, pegou a revista e deu uma nova origem e trouxe esse personagem de volta. Cara, esse personagem foi batizado depois de Miracle Man, né? E se tornou um fenômeno de venda e gerou briga, e gerou. Cara, tudo que você possa imaginar que aconteceu com o Capitão Marvel, aconteceu com esse outro personagem. Cara, é muito complexo, porque estamos falando no universo de super-heróis, Sim, onde você tem muitos autores. Se a sim, gente pega só o nicho aqui do Brasil, né? sim. Eu lembro que eu conversei algo assim até com o Lorde Lobo, quando ele veio aqui a última Ah, vez. Você tem um nicho enorme de criadores de quadrinistas, né? Que tem ideias para super-heróis. sim. E eles têm que tomar um certo cuidado na hora de criar, porque de repente eles pensam num nome, numa ideia, e essa Ah, ideia já foi criada por outra pessoa. é verdade, é verdade. Ó, a gente tem aqui o nosso Raio Negro, né? O nosso Raio Negro, muita gente, copiou lá do Raio Negro, lá da Marvel. Cara, o nome do personagem lá não é nem Raio Negro. É outra coisa. Aqui batizaram de Raio Negro. Mas a gente já, Foi.
a gente já tinha um personagem registrado chamado Raio Negro no Brasil. É muito antigo. Entendendo? Aí depois criou lá na Netflix uma série também com o personagem lá, tá, Raio Negro. O pessoal, o Brasil copiou. Não, o personagem lá também, o nome original não é Raio Negro também. Aqui batizaram de Raio Negro. Então, assim, tem uma série de detalhes que a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, Mas os quadrinhos, cara, principalmente os quadrinhos de super-heróis, ele tem por trás muitas camadas e camadas de histórias para ser contadas, tá? Mas assim, mas eu fico feliz, cara, e a gente está falando sobre isso, falando sobre super-heróis, falando sobre super-heróis brasileiros, os super-heróis no sentido geral, né? No gênero sim. super-herói, né? E a gente está chegando com mais um agora aí, se eu não me engano. A gente teve a fase do Doutrinador, que foi para os cinemas também. Uhum. E agora tá chegando o tal do. Que é do Laerte. É o Overman. Acho que tá virando, acho que um. Era das tirinhas, né? Um personagem super-herói parodiando os super-heróis, né? E vai virar agora aí também. Acho que é. Estão dizendo que vai ser filme. Aí eu não sei se vai ser filme ou série. Mas eu achei bacana, porque é mais uma oportunidade de um personagem que sai aqui dos quadrinhos, né? De super-herói, né? O termo super-herói, às vezes o pessoal quer dar o crédito, né, para os americanos e tudo mais, mas, cara, mas a gente está nesse mercado também, é igual o avião, que até hoje o pessoal briga, né? Sim. Quem criou o avião? Foi o Santos Dumont ou os irmãos não sei o que lá, americano? A gente aqui diz que é o Santos Os Dumont. irmãos. Lá eles dizem, e assim, mas até agora ninguém provou nada. Não sei como é que tá. Não, não sei como é que fica essa questão historicamente, né? Porque o Santos Dumont a gente sabe que é o criador do O avião, pai da aviação. né? E é a mesma coisa os super-heróis, cara. A gente aqui tem super-heróis tão antigos quanto os heróis lá americanos. Um dos que também tá nessa produção aí que você mencionou, é um daqui de São Paulo, que eu já também entrevistei aqui, que é o Pedro Ivo, né? Ele Mas o tem livro tá vindo com um cidadão em comum. isso, Cara, também tá. Tem livro, tem quadrinhos, tem filme, então, tipo, tá desenvolvendo um filme, se eu não me engano, acho que é o pessoal aí acho que é da equipe também, acho que esqueci o nome dele, acho que é Ivo Meirelles, esqueci o nome, Ivo não, esqueci o nome dele. É, também não lembro agora, mas, bem, é, uma cara, dire- é de um diretor conhecido aqui, brasileiro, que acho que tomou a frente também aí. E, cara, a gente tá todo mundo numa expectativa boa, porque quando a gente não tem muita decepção com relação a essas produções, né? Quando a gente pega aí uma produção, por exemplo, a gente teve, fugindo um pouquinho, né? Mas não sendo super-herói, mas entrando no nosso folclore, a gente teve aqui a Cidade Invisível, né? Não sei se você viu aquela série que estava na Netflix lá, mostrava o Saci, mostrava a Mula Sem Cabeça, mostrava o Curupira, mostrou vários personagens, né? E tudo dentro do folclore. Então, assim, muito bem feito, vamos dizer assim. Então, acho que a gente tem muita coisa boa, muita coisa bacana para ser adaptada, para ser explorada, né? E por sim. isso a editora Quimera está aqui apostando e apoiando. Por isso que eu falo com você. Por isso que, assim, eu não vejo nem como ser assim, vai estourar a bolha. É porque é uma questão de tempo mesmo, né? A gente tem uma estrada para ser trilhada. Aí tá tendo aí, ó. Vem o material do Cidadão em Comum, já teve Doutrinador, tá vindo agora aqui o Overman. Então, assim, é uma questão de tempo. A gente tem o Timerman, que está em produção, Também. metragem. Então, assim, eu não vejo a hora. A gente fez aqui, não sei se você viu, né? A gente tem acho que 2 ou 3 episódios do Bombeiro Mascarado, que é uma websérie do Bombeiro Eu usei Mascarado. parte. Eu usei parte dessa série para fazer meu documentário, para introduzir o documentário. Cara, e Essa parte, essa série animada aí, eu usei um pedacinho dela. pô, legal, mas é justamente isso. A gente tem muita coisa bacana, só que a gente tá fazendo tudo no independente, a gente tá fazendo na força da vontade, tá entendendo? A gente tá botando assim nosso dinheiro, botando assim, a gente tá apostando.
na gente mesmo. Então, quando a gente vê o material, tipo assim, pô, tipo aí do Ivo, né? Do Cidadão em Comum. Né? Pô, o cara ali, ele começou fazendo os quadrinhos dele, contando a história. Antes, se eu não me engano, acho que ele fez um livro também. Foi a mesma. Ele é o cidadão em comum, começou com o livro. Então, Ele começou fazendo os personagens dele de livro, e aí chamando a atenção da galera da literatura em geral, né? aham. E aí depois que veio o quadrinho. Então, é da mesma forma como eu fiz aqui. Teve um período que, antes de sair o meu primeiro quadrinho dos dragões, que já estava até pronto e tudo mais, né? Mas era muito. Era não, é muito caro publicar quadrinho. Porque ele é todo colorido, o papel tem que ser um papel especial. Por isso que o mangá vem dominando o mercado. Porque o mangá você bota o papel jornal, é preto e branco, é Sim. mais barato. Mas o quadrinho de super-herói, ele é caro. E os dragões também começaram com o livro. Antes de lançar o quadrinho, eu lancei o livro no volume 1 e tô com o volume 2 e o volume 3, ainda que no meu computador para terminar, se Deus quiser, a gente vai lançar em 2024 o volume 2 e o Boa. volume 3. Mas eu comecei também com assim, eu falei, cara, eu preciso mostrar pro pessoal. Aí fiz um livro primeiro, aí contando uma história bacana, tipo ficção do jeito que eu gosto, né? No espaço lá, guerra cósmica com seres não é nem de outro planeta, mas seres dimensionais, Uhum. falando de tecnologia, mas falando também como é o nome? De ciência, né? A gente fala lá, pô, de buraco negro, de um termo muito comum hoje que o pessoal não usava antigamente, singularidade. Então, pô, o que é uma singularidade? Quando você encontra algo que você não explica, né? Você não consegue explicar Deus, não consegue explicar um buraco negro, aí você chama de singularidade. Então, pô, assim, a gente usa termos bacana. Então, assim, ficção científica mesmo, né? E tá ali no livro. Além do lado criativo, que você é um quadrinista, você é um escritor, como você demonstrou agora há pouco aí, até fazendo livros e tudo mais, né? Você também é um empresário. Sim. Como é administrar esses dois lados? Porque eu imagino que talvez deva dar às vezes uma certa confusão. Qual lado eu priorizo? O lado do criador ou o lado do empresário? A gente sofre um pouquinho. O que acontece? Eu, como eu falei para você, né? Eu, é, quando eu costumo dar palestra em eventos, eu sou chamado, eu costumo dizer que eu gosto de inspirar pessoas, né? Então, assim, eu aprendi muito, né? Tanto é que quando sempre tem um evento e tudo mais, eu costumo fazer sorteio, eu costumo presentear, brindar, deixar brinde, devolver para o universo aquilo que eu recebi. Né? E eu recebi do universo uma coisa chamada talento e criatividade. Né? E adquiri, junto com isso, um dom que é aprender com muita facilidade. Eu sou autodidata. Então, que acontece? Eu consigo separar. No início não era muito fácil, hoje eu consigo separar. Tanto é que essa parte criativa minha, ela flui mais, eu deixo ela mais na hora que eu não estou no escritório. Então, quando eu estou no escritório, eu estou resolvendo um negócio, estou fazendo negócios mesmo, né? Tocando a editora, investindo em games, tratando com empresários da área com gráficas, com outros autores, produzindo, como eu falei, você trabalhando com séries, com animação, com audiovisual, fazendo participações, né, em algumas, sempre quando sou convidado também, né? E então assim, eu consigo lidar com essa parte empresarial. E a parte criativa eu deixo geralmente para os finais de semana ou quando eu estou em viagem, em percurso de viagem, ou fazendo alguma coisa que aí essa parte minha, por exemplo, eu desenho também, faço ilustrações, gosto de colorir, gosto de trabalhar com, né? Agora tem aí a IA, né, que todo mundo, né, vê como uma ferramenta, outros já veem como sendo uma outra coisa, mas eu curto Sim. muito estar estudando. Então eu estudo muito, né? Então essa parte empresarial minha, ela durante o dia, o Vanderlei ele é diretor, né, da Quimera. Então eu lido com as questões de empresário,
né? Tomadas de decisões, negócios, aquilo que é bom para os nossos apoiadores, para os nossos quadrinistas, para os nossos autores, né? E a parte do Vanderlei, que é o Vanderlei autor, eu deixo geralmente para os finais de semana ou quando surge uma ideia durante o trajeto para casa ou indo para o trabalho, alguma coisa eu anoto e aquilo eu guardo para depois ser desenvolvido no final de semana. Até para não dar um chute na cabeça, né? Não, cara, mas assim, eu consigo. Às vezes, a parte. Coisa de. Antes de fundar a editora, ou até os primeiros meses, os primeiros meses, eu tinha, eu tinha uma certa dificuldade em separar. Mas, tanto é que muita gente acha assim, poxa, você é o dono da editora, então por que você não publicou todos os seus quadrinhos? Né? É justamente isso. Eu só tenho uma revista e um livro. E tenho 2 livros sendo desenvolvidos, sendo escrito, e tenho umas 2 revistas também sendo desenvolvidas. Mas não é porque eu sou o dono da editora que eu vou chegar lá, não. Vou parar tudo e vou publicar o meu material. Não, isso não cabe. Por quê? Porque a gente tem os clientes, a gente tem uma programação, a gente tem um, um dia a dia, né, de trabalho Uhum. dentro da editora que aposta na cultura, né, na cultura num todo. Então, o Vanderlei Sadraque, fora ser empresário, ele é autor, mas ele é autor como os outros autores. Ele é tratado como os outros autores, da mesma forma. Não tem regalia, não, por ser autor, não. Né? Então, da mesma. Eu trato. Parece estranho estar falando isso, né? Mas eu trato o Vanderlei autor da mesma forma como eu trato o Elian, o Gabriel Sim. Rocha, os autores dos Invictus, o Rafael Tavares. Eu trato da mesma forma. Enquanto autor, vejo quais são as propostas, vejo o que é interessante, a gente avalia as possibilidades para colocar em prática aquilo que é viável para a editora. Faz sentido. Tipo, tem que ter essa prioridade para o negócio poder fluir. Porque no final das contas, né? É claro que você tem a satisfação de tocar os negócios da editora. Sim, Mas no final das contas, é um trabalho e ele precisa ser levado a sério. é verdade. É, E essa eu acho que é o fator primordial que alguns autores não conseguem entender. Porque, assim, quando você tem uma história para contar, ela não é só uma história, ela também vira um produto. Né? E sim, você tem que entender que aquilo é um produto e você tem que trabalhar ele para que ele chegue ao máximo de pessoas possível, para que você continue contando aquela história. Né? Então, exatamente. tem justamente isso. Só que tem autores que não conseguem ver como produto. Ele vê como sendo algo dele, uma coisa que ele gosta muito e algo que pertence a só ele quer que as pessoas admirem, né? Mas ele não consegue transformar aquilo num produto. Então isso é difícil, né? E eu já tenho essa facilidade, eu tenho essa dupla personalidade, né? O Uhum. empresário, mas eu tive, né? A gente se espelha em pessoas que deram certo, né? Um exemplo disso, o próprio Walt Disney, né? Um exemplo nacional aqui brasileiro, o Maurício de Souza, né? Sim. Desenhava e se tornou um mega empresário, né? E teve outros aqui também, né? Então, assim, a questão toda é você saber, né? E eu, assim, eu me inspiro mesmo, né? A gente, vou dar exemplo, né? Se for inspiração na área, a gente fala de inspiração em na área criativa, né? Artística, né? Na área artística. Eu vou te falar na área empresarial. Poxa, eu sou muito, mas muito fã de como Stan Lee tocou até o final da vida dele a editora, a Marvel, né? Então, pô, o cara ele conseguia ser o rosto da editora. E é isso que eu procuro fazer aqui. E é claro, né? Sempre me inspirando e tendo como referência brasileira o nosso Maurício de Souza, né? Que ele, pô, eu não vejo a hora, assim, eu já tive a oportunidade de falar com o Maurício e não vejo a hora de ver fechar alguma parceria ou de repente ter a bênção ali do nosso maior empresário, o nosso maior artista brasileiro, né? É o Uhum. Maurício de Souza. É uma grande inspiração para mim. Queria poder entrevistar ele algum dia, viu?
Rapaz, isso não é difícil, não. A questão toda é que hoje, assim, ele já tá bem velhinho também, né? É, E tem toda uma mídia por trás, né? Então, isso, são dois problemas. Isso aí. E eu sei disso porque eu conheço pessoas que já tentaram em algum momento. aham. Ele tentou, como ele é uma pessoa tão importante, né? Sim, É uma pessoa pública super importante, ele tem toda uma assessoria de imprensa por trás sim, dele, sim. né? Que, tipo, essa assessoria muitas vezes vai barrar certas comunicações que sequer vão chegar ao conhecimento dele. Verdade. É, o meu podcast aqui, infelizmente, ele é um produto que me dá muita satisfação, mas ele é um produto de pequeno alcance ainda. Tá Né? começando. Pra, Estamos aí vamos fazer 2 anos agora, Não, né? porra, E tá começando. tá começando. Então, assim, tipo, eu não tenho para uma assessoria de imprensa, que Aham, o foco da assessoria de imprensa, e tem que ser assim, é um foco voltado para o marketing, sim. eu não tenho números para Número essa galera. expressivo, aham. Que, tipo, pra eles o que. Não interessa eu chegar pra eles e falar, não, mas eu já trouxe fulano, eu já trouxe fulano, eu já trouxe ciclano, eu já passei por experiência assim, eu já tentei usar isso como argumento. Pra eles não interessa. Não, E também, né, um segundo fato é que. Sim, ele já tá idoso, ele já é uma pessoa que eu espero que ainda viva por muito tempo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, às vezes eu posso ir primeiro que ele, mas assim, a expectativa, o que se espera, é que ele viva é pra que sempre. talvez ele. Eu quero que ele Ninguém viva é pra. pra sempre. Eu quero. A gente gostaria que isso acontecesse, né? Mas eu não quero dizer que, tipo, tá perto da morte do cara, que não é isso. Mas, sim, Eu conversei, é uma. eu conversei com ele tem coisa de 2 anos, cara. 2 ou 3 anos. Tinha uma autora aqui na editora que visitou o estúdio dele e tudo mais. E ele me ligou. Assim, do nada, Legal. o cara me ligou, falou, cara, eu comecei a chorar, fiquei nervoso. Tô falando sério. O cara sempre falou, Não, imagina, se imagino. você é fã do cara, o cara te liga. Aí o cara, Vanderlei, sabe quem tá falando contigo? Aí eu falei, a voz não me é estranha. Aí ele, é o Maurício Souza, o pai da Mônica. Aí, Maurício, Caralho. cara. Aí eu começava a tremer, porque essa autora, ela já tinha recebido um convite e tinha falado comigo, cara, vamos lá para esse que ele vai receber a gente lá. Só que eu tava num período muito complicado. Foi logo assim depois da pandemia e tava numa Uhum. correria, um monte de coisa. E eu falei, cara, não vai dar, não ia dar, realmente não deu para me viajar. Tinha uns compromissos aqui, assim, coisas para fazer realmente que não dava para me tirar, né? E aí não fui. E ela foi. Aí chegou lá, ela, você pode ligar pro meu editor? Que ele é muito fã do senhor, ele vinha comigo, mas não deu, não sei o que, você pode ligar para ele. Aí ele pegou o telefone e me ligou. Que da Cara, hora. tem história para contar. E isso é aquele momento, falando com você, é aquele momento que já valeu estar vivo quando o seu ídolo te liga. Tá entendendo? É uma pena que eu não tive a oportunidade de visitar uma CCXP ou ir para uma. CCXP não, mas lá fora, aquelas Comic Con, né? E tirar foto com Sim. o Stan Lee, cara. Pô, sabe, pra mim, nesses últimos tempos já tava difícil, porque ele já era já o a cara da Marvel do cinema, né? Acho que já não estava Uhum. mais tão fácil de encontrar com ele, né? Mas assim, cara, quando você tem seu ídolo e foi esse o momento, quando ele me ligou, que ele falou, foi o meu momento assim, de satisfação como artista, é quando o seu ídolo te liga e fala com você. E esse foi quando o Maurício de Souza falou comigo. Eu imagino. E, tipo, eu espero de verdade que, sei lá, que algum dia que dê a tempo de eu conseguir isso em algum momento, sabe? Aham. Mas eu mantenho ali as expectativas moderadas, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu lembro, eu sempre menciono isso, cara. Dentro na parte da música, né? Eu com certeza eu tenho meus ídolos, eu já entrevistei alguns aqui, né? Que eu tenho muita satisfação por isso, mas tem um em específico que era o Caniço do Raimundos, né? Sim, E eu já tive contato com ele previamente, assim, tipo, conversei com ele pelo Twitter e na época, devido a polêmicas, ele não tava aceitando entrevistas, não era nem sim, só sim. minha, de qualquer um. Isso, é.
Aí, tipo, ele falou assim, não, mas uma próxima aí, quem sabe, né? E eu sempre fiquei naquela, um dia eu vou acabar falando com ele. E aí, quando foi no ano passado, aconteceu aquela morte repentina dele, né? E aí, tipo, eu fiquei pensando, porra, já era, nunca mais. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Cara, eu fiquei muito feliz com esse podcast aqui, abrir meu coração para você e para o seu público, ou então para o pessoal que depois for acessar aí, quiser conhecer um pouquinho sobre o Vanderlei Sadraque, sobre a editora Quimera, sobre as produções de super-heróis, sobre tudo, tudo aquilo que envolve a cultura, né, e que a gente esteja envolvido, está sendo feito com muito carinho, tá? Mas eu fiquei muito feliz mesmo desse bate-papo aqui. Tá? Quero mandar um abraço aí para todos os nossos seguidores, tá? O pessoal que quiser conhecer o trabalho da Editora Quimera, a gente está em todas as redes sociais. A gente está lá no TikTok, no Instagram, Facebook. Onde você digitar Editora Quimera, você vai encontrar em todas as plataformas aí. Sei, normalmente eu deixo esse espaço final mesmo para os convidados fazerem sua divulgação. Você acabou de fazer a sua aí, né? E eu quero agradecer. Mas eu quero agradecer demais aí por você ter aceitado vir aqui bater esse papo. Já era pra eu ter chamado há muito tempo, mas e não é por maldade, é porque eu realmente me enrolo com tanta gente às vezes pra chamar. Mas há muito tempo que o pessoal, tem que chamar o Vanderlei, Eu vou chamar, com certeza eu vou chamar. Posso dizer uma coisa de coração? De vez em quando, que eu acompanho aqui as suas postagens, né? E assim, eu via, aí eu falava assim, poxa, mas a minha vida, tanto é que você me chamou 2 vezes e por 2 vezes eu não consegui, né? Questão de agenda, uma correria, coisas pra fazer, e aí eu não consegui, mas eu olhava, sabe aquele dia que eu sempre ficava com o olho assim, com o olho comprido, e falava assim, poxa, quando é que eu vou? Quando é que o Alfredo vai me chamar para o Spidercast? Eu ficava cheio de vontade, mas com maior vontade de mandar uma mensagem para você assim, ó. Cara, não tem espaço pra mim aí, pra você me chamar, pra você me entrevistar. Daqui eu vejo aparecendo um monte de gente aí, não sei o quê. Mas aí, engraçado, quando você me chamou por 2 vezes eu não pude. E graças a Deus a gente conseguiu fazer esse podcast maravilhoso. Poxa, eu gostei bastante de falar um pouco da minha vida, falar da minha infância, falar da minha... Quem é o Vanderlei, né? Quem é a Editora Quimera, quem são os super-heróis brasileiros. E isso, poxa, é muito bom. Foi muito bom mesmo. Não, e eu até aproveito aqui pra até dar uma explicação pra geral, porque você não é o primeiro que me fala isso, cara. Tipo, tem muita... Eu já chamei algumas pessoas aqui que também falaram a mesma coisa. Pô, eu já vi você chamando certa pessoa e não chama eu. Será que você tem alguma... E a pessoa dizia, eu estava pensando se você tinha alguma coisa contra mim, né? E eu falo, não, cara. E assim, gente, eu não tenho nada contra ninguém. E pode ter certeza, uma hora ou outra eu vou chamar. Tá, eu só preciso... Porque aqui eu também não falo só de quadrinhos, eu falo de outros assuntos também. Então vem artistas de outros segmentos aqui também. Mas, com certeza, e se você tem um trabalho legal, de repente pode acontecer de eu não te conhecer. Então, tipo, se você conhece o meu trabalho, o Spidercast, e tem vontade de participar do programa, não faça como o Vanderlei, não fique pensando, não, venha até mim, fale, não tem problema nenhum, se apresente. Não, e a gente já se conhecia, a gente já tinha intimidade, eu podia simplesmente mandar. Mas sabe quando você quer ser convidado, assim, pô, tá todo mundo indo pra uma festa, faz assim, pô, mas o cara não me chamou pra aquela festa. Não, foi até o Rafael Tavares que falou pra mim, né? Que volta e meia ele indica pessoas pra cá, né? Então, por exemplo, o Francisco do Multiverso AC foi indicação dele. Pô, gente, um abraço pro Francisco. Chicão lá do Multiverso AC. Gente boa pra caramba também. O Chicão, né? O Christian Stussy foi uma indicação do Lorde Lobo. Então, assim, tipo, tem muita gente que tá no meu radar desde que eu comecei a criar esse podcast. Por um lado é bom porque não falta opção. Sim. Mas assim, por outro lado, tipo, fica aquela coisa. E aí agora? Quem que eu chamo? Quando é que eu vou conseguir encaixar essa pessoa? Quando é que eu vou conseguir chamar? E aí a gente coloca numa ordem que não é preferencial pra ninguém e vai chamando conforme
a banda vai tocando. Verdade. Mas é isso, galera. Vocês que nos escutaram até este momento, clique no botão de seguir aí do Spotify ou da plataforma de áudio que você estiver escutando aí. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixe sua curtida também. Vamos ajudar a gente a crescer, né? Quem sabe algum dia esse podcast chega aí também num ponto que a gente consegue aí agradar essas assessorias de imprensa que nos ingessam tanto, né? E eu consigo entregar esses números pra eles, pra poder trazer ainda mais gente foda, porque aqui já tem gente, já vejo gente foda pra caralho aqui. Mas ainda mais, trazer gente mais foda ainda, né? E também, se vocês... Mas engraçado, mas é assim mesmo. Assim, quem tá estouradão em algum momento, começou também, pô, é pequeno, começou, né? Sim. Eu costumo dizer, por exemplo, a editora Quimera, hoje é uma editora consolidada, conhecida no Brasil e tudo mais, mas eu não... Assim, quando começou... Pô, a gente começou com 2, 3 livros. Hoje a gente tem quase 70 títulos, né? Só de livros e quadrinhos, né? Então, assim, é muita coisa. Mas a gente nunca começa com tanto. A gente começa aos poucos. Exato. Não, e eu pro meu tamanho, cara, e pelas pessoas que já passaram aqui Sim. também. É porque, tipo, as que vieram não são pessoas... Eu tive sorte de ter um contato direto com elas. Sim. Né? Então eu não passei por assessorias nem nada. Então foi mais fácil pra ver, né? Legal. Agora, o lance é quando você realmente tem uma assessoria por trás. Mas uma hora a gente chega lá. Chega assim. E quem quiser saber novidades do podcast, saber quando sai episódio novo, as playlists e tudo mais, pode seguir tanto no Instagram oficial do Spidercast, que é o contato_spider, né? E também as minhas redes sociais, Carvalho_Alf, serve tanto para o Instagram como para o Twitter, que aí também agora é X. Enfim, eu acho esse nome péssimo, mas não vem ao caso. E eu aguardo vocês novamente na próxima quarta-feira, na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.